Fala turma, tudo bem? Eu sou Luana Pestana, enfermeira, supervisora do Centro de Estudos, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o protocolo NIUS do Hospital Cardoso Fontes. Nessa aula nós vamos abordar de forma bem objetiva o que é o NIUS, quando nós devemos aplicá-lo, como interpretar seus resultados e as condutas que devem ser tomadas de acordo com o nível do risco identificado. Então, nosso objetivo é fortalecer a identificação precoce da deterioração clínica e garantir uma resposta que seja rápida e segura aos nossos pacientes que estão internados. Vamos lá? Se você chegou até aqui, eu vou te dar uma dica importante. Lá no nosso canal no YouTube, o Educa Permanente, você vai encontrar uma aula sobre a escala de NIUS que foi elaborada pela enfermeira Aline Santosé, do nosso serviço de educação permanente. É fundamental que você assista esse conteúdo previamente, pois ela aborda todos os detalhes da aplicação da escala. Após assistir essa aula, não se esqueça de registrar sua presença e realizar a avaliação de aprendizagem que fica na descrição do vídeo, como apontado pela seta. A deterioração clínica corresponde a uma piora aguda das condições fisiológicas do paciente. E diversos estudos demonstram que muitos pacientes apresentam alterações nos sinais vitais horas antes dos eventos graves, como a parada cardiorrespiratória. Por isso, a identificação precoce dessas alterações é fundamental para que a equipe possa intervir rapidamente e melhorar os desfechos assistenciais. Foi justamente para auxiliar nesse processo que o NIUS foi desenvolvido. Eu também faço parte do Núcleo de Segurança do Paciente da unidade e posso afirmar com muita segurança que em 90% dos óbitos notificados, os pacientes poderiam ter sido manejados de maneira mais eficaz se estivéssemos identificando a deterioração precocemente. Para exemplificar melhor, nós vamos trazer um caso para ser discutido mais à frente. Relembrando, o score de NIUS 2, que é o que nós utilizamos na nossa unidade, ele utiliza parâmetros simples e que são rotineiramente avaliados pela equipe assistencial. São eles a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, a temperatura, o nível de consciência e a necessidade de oxigênio suplementar. Cada parâmetro recebe uma pontuação conforme sua alteração. Então, a soma dos pontos obtidos vai gerar o score NIUS. É importante destacar que existem duas escalas para avaliação da saturação de oxigênio. Então, a escala SpO2-1, ela deve ser utilizada para pacientes sem doença pulmonar crônica, e a escala SpO2-2, ela deve ser utilizada para pacientes com doença pulmonar crônica, considerando seus valores basais. A escolha correta da escala é essencial para evitar interpretações equivocadas. Tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem aplicam a escala, de acordo com o setor de atuação. O enfermeiro aplica lá na classificação de risco, enquanto o técnico de enfermagem vai aplicar na rotina da clínica médica, da clínica cirúrgica, na hipodermia e na sala amarela. Então, o cálculo de NIUS ele deve ser realizado na admissão hospitalar, diariamente a cada aferição de sinais vitais, após intervenções clínicas relevantes e sempre que houver mudança aguda do estado clínico do paciente. Então, esse cálculo ele será feito manualmente ou através do sistema TIMED, que é o nosso prontuário eletrônico, quando ele estiver disponível. Então, após a sua realização, gente, é obrigatório o registro nas anotações de enfermagem ou na evolução do enfermeiro. Então, vamos trabalhar com um caso real que foi notificado em nossa unidade. Vamos ler a notificação. Às 5h47 de hoje, 5/5, a técnica X registrou no sistema os seguintes sinais vitais do paciente. PA 79/46, saturação de 80%, sem comunicar plantonista e pessoas da equipe. Apenas 7 horas quando o médico residente passou a visita em paciente, percebeu queda do estado geral, aferiu sinais vitais, acionou a equipe e iniciou os cuidados devidos. A paciente necessitou ser intubada, encaminhada para a sala vermelha e aguarda leito no CTI. Então, como vocês podem observar, na notificação nós temos duas informações importantes.
uma pressão arterial sistólica de 79 e uma saturação de oxigênio de 80%. Se nós colocarmos somente essas duas informações no score de NIOSH, essa paciente já somaria 6 pontos, ou seja, ela é um alerta laranja. E seguindo o fluxo institucional, o técnico de enfermagem deveria comunicar imediatamente ao enfermeiro. O enfermeiro aciona o médico e avalia o paciente, reduzindo o intervalo de verificação de sinais vitais para cada hora e já instala monitorização quando possível, né? Então, vocês percebem que há tempo hábil para organizar o ambiente? Então, você já traz para perto o carro de emergência, você já instala um oxigênio e aguarda a conduta médica. Dando continuidade ao cuidado, o enfermeiro instalou um oxigênio, a 3 litros por minuto nessa paciente, monitorizou e verificou os sinais vitais. E aí, com todos os sinais vitais aplicados no score de NIOSH, essa paciente somou 14 pontos. E aí, gente, a paciente que era laranja, agora foi classificada como uma paciente de alerta vermelho, né? Qualquer soma igual ou maior a 7 pontos é um alerta vermelho, e aí tem que comunicar imediatamente ao médico. Como vocês podem observar, o acionamento ele tem o que é atribuição do técnico, do enfermeiro e do médico também. Então, num alerta vermelho, o médico precisa atender imediatamente. Por isso que é tão importante que a gente faça o registro no prontuário. Aqui é para mostrar para vocês que nós podemos calcular o score de NIOSH através do TIMED, nosso prontuário eletrônico. Na aba Sistematização de Enfermagem, a gente tem o score de alerta, onde nós vamos inserir os sinais vitais, o uso suplementar de oxigênio, o nível de consciência e ele calcula automaticamente o score. Então, ela apontou os 14, que nós já havíamos identificado, e ele já te dá o fluxo de acionar o médico imediatamente. É super interessante, mas infelizmente não está disponível para todos os pacientes. Somente os pacientes que deram entrada pela classificação de risco possuem essa aba liberada no sistema. Nós estamos verificando isso junto à empresa para tentar modificar, mas enquanto isso não acontece, nós faremos o score de maneira manual, sempre que for necessário. E o mais importante disso tudo, não importa se calculado manualmente ou feito através do sistema, do prontuário eletrônico, nós precisamos registrar o score encontrado naquele horário. Por quê? Porque o sistema ele não tem histórico. Ele só calcula naquele momento e ele não faz um histórico para que a gente possa acompanhar a evolução do score de NIOSH daquele paciente. Então, independente de como seja feito, precisamos fazer o registro. Com relação ao registro e à comunicação, é fundamental que toda alteração identificada seja registrada de forma clara e objetiva. Então, o registro ele deve conter os sinais vitais encontrados, o score calculado, as condutas adotadas e os profissionais que foram comunicados. Então, aqui dando um exemplo de um registro, a data e hora e a assinatura eletrônica automaticamente já entram pelo TIMED e a gente passa todas as informações. Com relação à comunicação, ela deve ser rápida e eficiente, Isso é fundamental para garantir a segurança do paciente. Então, nós podemos, por exemplo, como indicado no nosso protocolo, usar uma ferramenta que é o SBAR, que vai organizar a forma como nós passamos a informação para que ela seja clara e objetiva. Então, o S é de situação, o B é de background, que a gente vai chamar de contexto, a avaliação e a recomendação. Então, como o técnico de enfermagem passa essa informação para o enfermeiro? Situação: preciso da sua avaliação para o paciente X, do leito X, que está com NIOSH de 14. O contexto: trata-se de uma paciente de 71 anos com diagnóstico de câncer gástrico em pós-operatório tardio de gastrectomia parcial. A minha avaliação: a paciente está com uma PA de 79/46 e saturando 80% em ar ambiente. E qual a recomendação? Eu preciso que avalie o paciente. Comunique ao médico. Já instalei o oxigênio 3 litros por minuto e a monitorização. Conseguem observar
que a informação é passada de maneira completa, clara e objetiva. Chegamos ao final e, para encerrar, identifique precocemente, calcule o score corretamente, comunique imediatamente e siga o fluxo institucional. O score de NIOSH, ele não substitui o julgamento clínico. Então, se o paciente parece grave, acione ajuda. É só uma ferramenta para nos apoiar na tomada de decisão. Ela jamais pode atrasá-la, tá bom? Eu agradeço a sua participação e não esqueça de assinar a lista de presença e fazer a avaliação de aprendizagem que está no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal!